Qual é a universidade do futuro? Esta pergunta podia ter sido feita há 2 meses ou há 2 anos, mas neste momento particular que vivemos de pandemia tem uma intensidade diferente, porque esta pandemia criou rupturas, mas criou também necessidades de continuidade. Ela acelerou revoluções ou transformações, por exemplo, tecnológicas, mostrando as suas oportunidades, mas também as suas ameaças e os seus perigos. E é neste contexto que hoje vamos falar sobre a universidade, em mais uma conversa sobre o país que se segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre este tempo que estamos a viver, mas sobretudo sobre o país que estamos a preparar para depois da pandemia. O nosso convidado de hoje é António Feijó. Ele é pró-reitor da Universidade de Lisboa, é professor catedrático, é doutorado em literatura inglesa e americana pela Universidade de Brown. Olá António, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Obrigado, eu. António, começava precisamente por lhe perguntar qual o impacto desta crise que estamos a viver na universidade. O impacto na universidade é tão forte e tão extensivo como em todos os outros setores da sociedade. A universidade tem talvez uma especificidade particular que é prossegue a sua atividade de outro modo, mas prossegue a sua atividade. Ou seja, as pessoas estão todas no confinamento generalizado e universal da população, mas mantêm-se ligados porque as aulas prosseguem, os funcionários que asseguram a infraestrutura técnica e operacional da universidade, muitos deles estão em casa a trabalhar, alguns deles estão na universidade, e portanto desse ponto de vista há alguma coisa que é idêntico à totalidade dos setores sociais e há alguma coisa de específico que é prosseguir a atividade de um outro modo, que é este ensino remoto em que muitos dos meus colegas e muitos dos alunos estão pela primeira vez a fazer. Esse ensino remoto, à distância, é enfim, das consequências mais visíveis, mas que mais consequências, ou que tipo de consequências é que pode ter esta pandemia na universidade? Pois, a questão do ensino à distância, do ensino remoto, permite voltar ao tópico da nossa conversa, a universidade e o futuro, e perceber que é possível olhar para essa relação de dois modos. Nós podíamos estar, como disse, há cerca de 6 meses, a falar da universidade e do futuro, então estaríamos a fazer um estilo que é um estilo muito corrente em Portugal, um estilo profético, tentar perceber o que é que vai acontecer, em que as pessoas desenham cenários, etc. Isso é um exercício interessante, é perspectivo, mas há um outro modo de ler a expressão, aqui neste caso particular, a universidade e o futuro, que tem a ver com o futuro imediato, ou seja, o futuro imediato parece ser tão portentoso, tão crítico, que levanta de um modo sério qual a longevidade da instituição, qual o futuro da instituição. E desse ponto de vista, o ensino à distância é um bom modo de centrar a discussão. Porque há bastantes anos já, houve, e muitas pessoas a teorizar a possibilidade da universidade passar a ser à distância, online. Por exemplo, falava-se dos célebres MOOCs, que eram estes cursos online, extensivos a toda a gente, fechados, etc. Ou melhor, abertos a toda a gente. E havia um certo devaneio sobre a possibilidade de a universidade ser isso. Neste momento, normalmente quando há um devaneio assim perspectivo de que a universidade pode ser de um certo tipo, esses devaneios perspectivos nunca sofrem o teste da realidade, nunca são postos em prática e nunca as suas virtualidades são expostas. Neste caso particular, esse desenho do que poderia ser uma universidade, e que aliás em muitos sítios pessoas pensaram e começaram a pôr em prática, tendo até criado instituições que seriam exclusivamente online, neste momento nós temos esse modelo em prática e podemos aferi-lo, podemos olhar para ele e podemos tentar perceber o que é. Poder-se-ia dizer também que o modelo que está em prática neste momento não é suficientemente robusto para responder ao tipo de perguntas que nós, nesse exercício de perspectiva, pudéssemos fazer sobre a sua possibilidade. Mas também não é verdade, porque, por exemplo, as pessoas adaptaram-se muito bem a essa capacidade, a essa possibilidade de dar um ensino à distância,
Os alunos têm trabalhado, alguns deles, em alguns cursos mais até do que trabalhavam quando tinham um ensino presencial, e o grau de satisfação não parece ser, ou o grau de insatisfação não parece ser excessivamente marcado. Portanto, até nisso nós temos a atualização prática do modelo suficientemente robusto para poder permitir este tipo de análise. Portanto, nós passámos daquilo que chamou de vaneio prospectivo para um teste de realidade. E sendo obviamente ainda muito cedo para tirar conclusões, já é possível perceber se esse cenário de aulas à distância era uma mera fantasia e não representa ou não é adequado à universidade, ou se pelo contrário, esse pode mesmo ser um caminho de futuro. Claro. Pois, essa é exatamente a questão. Eu penso que considerar a possibilidade de ter um ensino online remoto como prática pedagógica residual é alguma coisa que está plenamente estabelecido. Mas também não era necessária esta crise para ser estabelecido. Agora, pensar que a universidade se pode reconfigurar e passar a ser isso, uma estrutura virtual, penso que é uma impossibilidade. E é uma impossibilidade porque, em certo sentido, a universidade vive do contacto direto, do contacto presencial de alguém, de um professor com alunos. Essa relação é o centro da universidade. E essa relação é o centro da universidade por várias razões. Porque, por exemplo, nós podíamos pensar, se eu, e já me aconteceu, gravar uma aula, essa aula, o aluno a qualquer hora em casa vê o vídeo com a aula, e a aula é indistinta da aula que eu daria na sala. Mas isso não é exatamente assim. Porque, em primeiro lugar, quando o aluno vê um vídeo, vamos tomar primeiro o caso de o aluno vê apenas um vídeo e não tem capacidade de interação. Porque, por vezes, há capacidade de interação. Por exemplo, nós agora estamos habituados a uma série de acrónimos, Zoom, Loom, etc., que são aquilo que permitem que os professores tenham aulas e essas aulas sejam com um mosaico de figuras, de caras, em que os alunos aparecem e esse mosaico cria uma relação. Este mosaico informático já foi até saudado, eu já li um artigo sobre isso num jornal inglês, em que dizem que é excelente porque é anti-hierárquico. Eu não percebo exatamente em que é que isto consiste, é a anti-hierarquia do mosaico, mas de qualquer modo é um modelo de interação. Mas se começarmos pelo primeiro em que eu gravo uma aula, essa aula que o aluno vê é um texto, mas é um texto animado, isto é, não diverge do que o aluno podia ler num texto. Mas uma aula não é isso. Isto é, uma aula seria isso se uma aula consistisse na passagem de um quantum de uma unidade de informação. Então, ou o texto ou o vídeo de um professor a dizer uma série de coisas, a programar uma série de coisas sobre um tópico, seriam idênticos. Mas realmente não é uma questão só de informação. Porque, por exemplo, quando eu gravo uma aula, aquilo que o aluno tem é idêntico, estava eu a dizer, a um texto. E essa unidade de informação é muda. Ou seja, o aluno, quando lê um livro, o livro é mudo. Dá-lhe informação, mas o aluno tem de processá-la. Numa sala de aula, o professor, ao falar sobre isso, pode fazer coisas que a leitura não lhe permite ao aluno. Ou seja, pode abreviar a informação, pode dizer-lhe, não, o bom modo é entrar aqui à frente e perceber que tudo que está atrás é dependente deste ponto. Ou seja, o professor não aparece apenas com a informação que veicula. A informação que o professor veicula tem por trás uma amplitude presumida ou presumível de saber, onde tudo isso se encadeia de algum modo. E esse encadeado mental anterior, histórico e mental anterior, é possível de ser invocado. O professor, a qualquer momento numa aula, perante uma questão inesperada, pode invocar alguma dessa informação. Aliás, o professor pode também, perante um aluno ou perante uma série de alunos em presença, fazer algumas coisas que são interessantes. Eu vi outro dia num documento de uma consultora que as consultoras agora, na análise de processos, etc., usam a palavra inglesa nudging. A palavra inglesa nudging, que as consultoras agora usam, ou pelo menos agora, na minha experiência, essa palavra é uma palavra muito interessante, que eu conhecia do domínio da estética, e consiste em quê? Consiste, eu posso estar, ou o Pedro pode estar ao meu lado, estamos a ver um objeto qualquer,
O Pedro tem uma particular aptidão para esse tipo de objetos. Suponhamos que o Pedro é um historiador de arte e o Pedro pode fazer um nudging. O nudging é tocar-me com o cotovelo e apontar para um detalhe particular e mostrando-me como é que aquele detalhe particular é instrumental, ou é decisivo, ou é operatório naquela estrutura. E eu, ao ver isso, porque o seu cotovelo me fez chamar e depois o seu polegar, ou o seu indicador apontou para lá, eu posso perceber coisas que nunca perceberia de outro modo. Ou seja, a universidade existe nessa relação assimétrica de um professor perante alunos. É assimétrica porque o professor detém um saber que os alunos não têm, e justamente a universidade consiste na transmissão e na elaboração posterior e ulterior desse saber. Isso faz-se em conjunto. E, aliás, o professor face aos alunos, numa sala de aula, tem ganhos inesperados. Porque, por exemplo, perante um erro de um aluno, um erro pode ser muito interessante. Explicar porque aquilo é um erro pode ser muito interessante, não apenas para os alunos, mas para o professor, porque o professor na sala de aula também aprende. E aprende, por exemplo, justamente na desconstrução daquele erro, em tentar expor qual é a natureza do ilogismo daquele argumento, e tudo isto é um ganho cognitivo. Estes ganhos cognitivos são muito voláteis, têm, evidentemente, um curso, porque o professor, quando dá uma aula, em princípio dá uma aula sobre X, sobre um tópico particular, mas o tópico também permite saídas inesperadas, desvios, etc. Ou seja, há todo um lado relativamente ou controladamente volátil numa sala de aula que é difícil de estabelecer mesmo no mosaico do Zoom. Até porque no mosaico do Zoom há uma certa frieza do médium que perturba esta relação. Nós estamos a viver, obviamente, um tempo completamente inesperado e, portanto, estamos em grande parte a improvisar, mas chegará uma altura em que será necessário estabelecer novas ou repor velhas práticas, velhas no bom sentido, práticas tradicionais, e nessa altura o papel do Estado será essencial enquanto entidade, enquanto regulador do sistema, mesmo respeitando, ou sempre respeitando a autonomia das universidades. Mas o Estado pode intervir de várias maneiras, não apenas dessa forma, mas pode intervir do ponto de vista do financiamento, por exemplo, e estou-me a lembrar da questão das propinas, ou pode querer intervir até do ponto de vista curricular. Sendo este um momento de crise e que, portanto, precipita a tentação de intervenção, vê essa intervenção do Estado com algum receio ou, pelo contrário, este pode ser um momento em que determinadas políticas públicas podem beneficiar a universidade? Pois, a relação entre a universidade e o Estado eu vejo sempre com alguma apreensão. Evidentemente, isto também varia muito, nós estamos a falar do caso português. Por exemplo, no caso norte-americano, em que as grandes universidades, ou as melhores universidades, não todas, mas grande parte das melhores universidades são privadas, as universidades também têm um rating na Moody's, como tem Portugal e como tem a Câmara do Porto. E o rating das universidades privadas americanas, por exemplo, passou de estável para negativo com a crise. E a crise em universidades privadas que vivem do seu património, que vivem das propinas e tudo isso, nos Estados Unidos, vai ser muito forte. Em Portugal nós temos um ecossistema universitário um pouco diferente, ou seja, é maioritariamente público, centralmente público, mas essa relação com o Estado, entre o Estado e a universidade, é uma relação que foi sempre difícil em Portugal. Começou no autoritarismo salazarista, por razões conhecidas. A universidade era uma dependência do regime, embora fosse também um lugar de resistência, porque tudo isto é sempre conflitual de algum modo. E os conflitos atravessam internamente a instituição. E não é por acaso também que o lugar da contestação é também esses lugares onde o Estado, por alguma razão, quer ter uma intrusão, uma intromissão mais direta. Depois de 25 de abril de 74, de novo, nós tivemos isso, em que tínhamos, por exemplo, casos extraordinários de professores que chegavam à vaga de professor por uma votação de braço no ar numa Assembleia Geral. E isso também era uma intervenção de outra natureza.
O que nós temos tido na democracia matura e plena em que vivemos é de outra natureza, que é, por vezes, o Estado, decorrendo de composições políticas conjunturais em que forças particulares podem exercer alguma capacidade de persuasão forte sobre o governo, por vezes introduzem-se políticas que são políticas gravosas para a instituição. E muitas vezes faz-se isto com uma desenvoltura extraordinária, porque a autonomia da universidade não é respeitada e nós temos decisões que nem sequer são conversadas com a universidade. A universidade é surpreendida com decisões que lhe surgem porque, por exemplo, numa votação maioritária parlamentar se decide baixar as propinas num segmento expressivo. Mas não, uma proposta de lei destas nunca diz o que é que irá suprir a falta desse segmento expressivo. Poderíamos falar de muitas outras intromissões, aliás, algumas até mais graves, porque a Universidade Portuguesa teve, com Mariano Gago e com o regime jurídico das instituições de ensino superior, que então foi instituído, ganhos significativos em relação àquilo que tinha sido a história da Universidade Moderna em Portugal, no Portugal moderno, como, por exemplo, que a entrada de um professor se fazia por um concurso universal e com um júri e aberto universal. Nós recentemente tivemos professores ou pessoas a ocupar vagas na universidade decididas, por exemplo, por uma comissão onde estavam 3 sindicatos, o Ministério do Trabalho, o Ministério das Finanças, o Ministério do Ensino Superior e a Universidade. E se a Universidade votava, era minoritária nesta votação, a pessoa entrava ou pode entrar como professor. Isto é completamente absurdo, viola a autonomia da Universidade e, portanto, estas violações, eu sei que há muitas vezes forças políticas maturas e maioritárias que têm de algum modo de contemporizar com este tipo de inovações. Mas é um risco sempre que ronda sempre a autonomia da universidade. E, portanto, mas isso, eu também acho que esse tipo de risco não é um risco que a partir do próximo ano letivo, se torne mais vivo. Isto é um risco perpétuo, ou tem sido um risco, se isto faz sentido dizer que tem sido um risco perpétuo, mas tem sido um risco contínuo ou permanente na vida das universidades. Agora, o que é certo é que a universidade vai entrar em alguma turbulência, porque, por exemplo, repare, na Universidade de Lisboa, neste momento, há 9.000 estudantes internacionais. Esses 9.000 estudantes internacionais, eu dou o exemplo da Universidade de Lisboa porque eu conheço relativamente melhor, esses 9.000 estudantes internacionais estão em casa, não estão cá, muitos deles não estão fora do país, estão fora de Portugal. O que é que vai acontecer ao recrutamento destes estudantes internacionais? Há quebra significativa que isso pode ter no rendimento da universidade. Ou seja, nós também não sabemos exatamente qual é a dimensão da crise económica que está manifesta e que já tem números inquietantes. E também não sabemos qual poderá ser o reflexo disso no financiamento das instituições de ensino superior. Portanto, nesses momentos tensos, mais deslaçados da relação, eu penso que as intrusões ou as intromissões na autonomia da universidade podem ser perversas. E a autonomia da universidade decorre de uma coisa muito simples, que é sempre esquecida em tudo o que se diz sobre a universidade. Na universidade cultivam-se disciplinas. Essas disciplinas são a física, são a química, são a matemática, são as literaturas, etc. Isto é a universidade. Mas, habitualmente, depois sobre isto, há um discurso cruzado de natureza, todo tipo de natureza, política, sindical, etc., que contamina o discurso e faz esquecer que o que se encontra na universidade, que é aquilo que de mais extraordinário a espécie conseguiu, esse fundo de saber que é absolutamente necessário à sobrevivência da espécie e que é em si mesmo alguma coisa de intelectualmente, um bem intelectual extraordinário, nada se fala sobre o que é que podemos fazer pela física em Portugal. Interessantemente, quando chegamos a uma crise como esta, em que percebemos que os ventiladores que compramos não chegam em tempo certo, porque de certo a Noruega chegou lá e pagou o dobro.
Então nós começamos a perceber que muitas destas coisas têm a ver com uma debilidade que podemos ter a certos níveis, económico desde logo. E não é de certo, fazendo a erosão das instituições que podem responder a essas coisas, porque podem, por exemplo, ter coisas supletivas em relação a bens que não é possível importar diretamente, e está a acontecer. A Universidade de Lisboa e outras universidades, eu estou a falar de Lisboa, não quero de modo nenhum ser injusto, porque tenho a certeza absoluta que no Porto, no Minho, em Aveiro, estão a fazer-se coisas idênticas. Mas recentemente em Lisboa fez-se um consórcio de um instituto ou dois institutos da Universidade de Lisboa, o Instituto Gulbenkian de Ciência, dois da Universidade Nova, para se criarem testes zoológicos. Está-se a fazer também coisas menos complexas, mas que têm a ver com tecnologia médica, como, por exemplo, criação no IST de zaragatoas. Tudo isto é crucial, é muito importante. E só mostra como a universidade pode suprir algumas coisas que são decisivas para o país. Mas supra essas coisas não porque a universidade seja uma máquina construída para fins pragmáticos e práticos, embora os possa ter e deva ter, e em tempo de crise absolutamente deva ter, mas porque é capaz de o fazer, porque articula essas disciplinas que são esse adquirido da humanidade, a física, a matemática, as ciências sociais, articula tudo isso de um modo produtivo numa conjuntura particular, e isso é importante. Ou seja, a própria universidade também já está a dar resposta às necessidades que o país tem e consegue compensar, enfim, as diferenças económicas que existem, para os exemplos que deu, a partir do seu conhecimento e do seu saber acumulado. Mas se eu ligar isto a outra resposta que deu, relacionada com as disciplinas, há outro, então eu verifico outro tipo de inovação, para usar o seu termo, que nasce em grande parte do poder político, que tem a ver com aquilo que normalmente se chama de empregabilidade, ou seja, uma pressão ou uma orientação para que as universidades se adaptem ao mercado de trabalho, às necessidades do mercado de trabalho, e isso tem conduzido, sobretudo, para as áreas de tecnologia, para as áreas de inovação e investigação científica. Que tipo de consequências é que esta inovação pode ter? Essa questão da empregabilidade é uma questão muito sobre a qual o meu colega Miguel Tam e eu escrevemos e já falámos várias vezes em público, mas é uma questão muito particular e peculiar, porque quando se fala disso, presume-se que a universidade está em posição de decidir ou de moldar os seus licenciados de um modo tal que eles possam responder àquilo que são requisitos do mercado de trabalho. Mas, habitualmente, quando se fala com empregadores, com grandes empresas, com pequenas, ou empresas, quaisquer empresa que empregue, muitas delas dirá que os licenciados que acolhem aprendem muito do que fazem na empresa, na própria empresa. Aliás, o que eles querem, muitas vezes, são pessoas, e agora depende, evidentemente, do grau de sofisticação ou de especialização técnica que essas pessoas têm. Mas o que eles querem, normalmente, são pessoas que têm uma capacidade racional de perceber um argumento, de exprimir uma posição, de perceber o funcionamento de qualquer coisa, de, face ao funcionamento de uma coisa, ter a capacidade de sugerir possibilidades de alteração. E tudo isto tem, por exemplo, uma estrutura lógica que vem dessa capacidade argumentativa que se obtém em todas as disciplinas. Ou seja, essa capacidade racional argumentativa, essa capacidade expressiva, essa capacidade de surpreender o inédito ou o inesperado, é transversal ao currículo. E nós encontramos, aliás, normalmente dávamos exemplos ilustrativos disto, que nos pareciam sempre interessantes, que eram, por exemplo, vou dar um que talvez seja interessante para os ouvintes, que é quando o diretor do Office of Budget and Management dos Estados Unidos, no tempo do Reagan, o David Stockman, aparecia a apresentar o orçamento dos Estados Unidos na Câmara dos Representantes. A Câmara dos Representantes, na altura, não havia ainda computadores. A toda a volta da sala da Câmara dos Representantes, onde a audição tinha lugar, tinha-se carros e carros e carros de papel com todo o orçamento em papel. O Stockman sentava-se em frente aos congressistas, que sem nada, sem nenhum papel, e respondia só de cabeça.
a questões do orçamento dos Estados Unidos, do argumento federal dos Estados Unidos. Ora, num país onde o profissionalismo é um bem muito altamente apreciado, isto era alguma coisa que deixava as pessoas pura e simplesmente na estupefação. Como é que era possível alguém ter este controle, este domínio? Ora, se formos olhar para o currículo do Stockman, o Stockman fez liberal arts, mas o major, ou seja, o campo de especialidade do Stockman é a teologia. Ninguém nessas condições em Portugal conseguiria o lugar de contínuo no Banco de Portugal. No entanto, esta pessoa estava nessa posição. Ou seja, há também uma rigidez, muitas vezes, naquilo que se presume ser empregabilidade, que parece ditar o equipamento que o recém-chegado tem que trazer. E tem que trazer neste domínio particular, sob pena de ser excluído. Ora, isto não é assim. A não ser em casos muito particulares. Evidentemente, se eu quero um engenheiro informático, eu quero um engenheiro informático. Ou se quero um geólogo, quero um geólogo. Mas no fundo está a falar, portanto, do papel e da importância das ciências sociais e das humanidades transversal, não é? Pois, eu não gosto, eu habitualmente não faço elogio das humanidades per se, mas faço elogio do currículo todo. Ou seja, de pensar que tudo isto, todo este contínuo, é um contínuo que fez a universidade, foi sempre a universidade. A universidade amputada de algumas destas coisas deixa de ser universidade. E desse ponto de vista nós vemos uma coisa muito interessante agora. O confinamento tem levado a uma espécie de tagarelice universal maravilhosa, em que as pessoas vão para os telemóveis, vão para o WhatsApp, vão para a net e exprimem, explicam o que andam a fazer em casa, etc. Isto portanto, é uma espécie de correio universal em que tudo isto circula. Mas se olharmos para aquilo que vemos, e quais são as preocupações das pessoas nas suas casas, quando estão confinadas, não são exclusivamente ou centro, evidentemente, são a subsistência, desde logo, e depois aqui entram problemas de equidade social muito sérios, muito graves, de pessoas que não têm essa capacidade plena, mas nas pessoas que falam neste domínio, e as pessoas que falam neste domínio podem ser de todo tipo de socioeconómico, elas falam de o que comem, o que estão a fazer, falam de os filmes que estão a ver, as séries que estão a ver, e as séries são apenas, as séries que aliás, estas séries que agora se fala tanto, que são sucedâneos dos romances em vários volumes. Ou seja, é uma forma atual da literatura. A literatura agora, uma das formas sobre que surge é justamente nessas séries. Muitas destas pessoas não poderiam viver sem isto, porque isto faz parte da sua habitação mental, da sua habitação emocional, passional. E portanto, a existência das pessoas é uma coisa muito mais rica, muito mais complexa, do que aquilo que normalmente de descrições que são reducionistas, porque tentam explicar que realmente o que está em jogo são questões muito, muito pragmáticas e de natureza utilitária, não são. Ou seja, nós nesta crise, eu já encontrei mais do que uma pessoa em jornais de países diferentes a referir uma frase que imediatamente poderia ter surgido a qualquer pessoa que a tivesse lido, que era dizer que esta crise põe em evidência uma frase célebre de Pascal, que é dizer que o grande problema da humanidade é o de um homem não poder estar sentado sozinho num quarto. E esta frase é citada, naturalmente, por efeitos diversos, por muita gente, mas justamente porque essa pessoa precisa, ou a pessoa que está sentada sozinha num quarto, ou a pessoa, não todas, porque há as setas que conseguem fazê-lo, mas uma pessoa que esteja sentada sozinha num quarto, há um equipamento mental muito mais amplo de que essa pessoa precisa. E não pode ser apenas falar do atomo tenório, quer dizer, isso é muito para além disso. Portanto, se eu lhe perguntasse qual é a universidade do futuro, o que me parece é que a resposta que me dará passa muito pela preservação enfim, de tudo aquilo que conseguiu fazer, ou melhor, que a universidade conseguiu construir ao longo deste tempo. Se eu quiser resumir a pergunta da seguinte forma, que é, afinal, em Portugal, na universidade, que país se segue, qual é então a universidade do futuro? Pois, eu acho que a Universidade do Futuro tem de ser tentar preservar aquilo que na Universidade do passado, a melhor Universidade do passado, ou seja, a melhor Universidade do passado foi
aquela que foi teorizada, isto é um lugar comum nas discussões sobre a universidade, pelo Humboldt na Alemanha, em princípios do século XIX, que realmente nunca teve atualização na Alemanha, de uma forma tão plena como teve noutros países. Mas isso é a chamada Universidade de Investigação. E isto é também um adquirido extraordinário, um adquirido não apenas cognitivo, mas extraordinário na história da humanidade, porque as pessoas que passam pela universidade, e é por isso que a presença é importante, não estão lá apenas para aprender informação, ou para digerir informação, ou para recolher informação. Não quero pôr peso no digerir, porque poderia parecer que estava aqui a pôr um viés na descrição. Não, não é apenas receber informação, é um esforço de sociabilização, é um esforço em que ao fim daqueles anos tem uma maturidade acrescida e atingida. É um trabalho interessantíssimo em que uma aluna muitas vezes tem a melhor ideia a falar com outra aluna ou outro aluno, e esse contacto entre alunos, porque os alunos, naturalmente, porque são muito mais que os professores, têm também no seu seio mais inteligência do que há no corpo dos professores. Muitas destas pessoas atingem muitas coisas por si próprios, e nós vemos isso. Se olharmos, por exemplo, eu dou uma ilustração histórica interessante, para a geração de 70, o Essa de Queiroz, o Antero, etc., em Coimbra, quem é que os educou? Educaram-se a si mesmos. E educaram muito mais do que os mestres de direito que tinham na altura. Portanto, há este lado da socialização que a universidade cria, e é por isso que, por exemplo, o encurtamento das licenciaturas de 5 ou 4 anos para 3 foi aquilo que nós dizemos no nosso livro, Miguel Tamini, uma leviandade. Justamente porque os 4 ou 5 anos também davam esse tempo de socialização, de enriquecimento intelectual, de preguiça, etc., que eram cruciais ao desenvolvimento das pessoas. E a universidade é isso. E se há uma coisa que está muito bem criada, porquê destruí-la? Ou porquê alterá-la de modo... Destruí-la, não, que ninguém fala disso, mas porquê reconvertê-la numa coisa como, por exemplo, uma coisa em que cada pessoa está atomizado na sua casa e tem agora acesso online a um professor que pode ser brilhante, e realmente aquilo pode ser interessantíssimo, o que diz, mas não se trata de informação. Aquilo que se passa na universidade é informação e é alguma coisa muito, muito, muito mais importante, que vai para além da informação. A informação é recolhível, por exemplo, na net, mas isso levanta problemas interessantes. Eu lembro uma vez um aluno meu chegar no início do ano e dizer-me que não percebia porque é que eu insistia que a assiduidade era mandatória, dizendo-me que ele podia muito bem ler em casa o Walt Whitman. Eu disse, não, mas você não está a perceber, o Walt Whitman que você lê em casa não é o Walt Whitman que eu leio aqui. Ou seja, estas coisas, por exemplo, no caso da literatura, são partituras que se constroem, e constroem-se coletivamente ali. Às vezes há observações estudantes que são maravilhosas, que são completamente surpreendentes e são superiores à que o professor faz. Mas isso é uma construção de uma partitura. A partitura é muda e constrói-se nesse processo. E isso é o que faz a universidade. Portanto, há instituições que, pela sua natureza, ganham em ter estabilidade. E o melhoramento possível dessas instituições é habitualmente de detalhe. Evidentemente, a instituição também não pode fugir ao contexto. E muitas vezes tem que jogar o contexto. Aqui há uns anos falava-se da Universidade da Excelência. A excelência foi a bandeira que se arranjou para dizer que alguma coisa estava a acontecer. Depois falou-se do empreendedorismo, etc. E as universidades disseram, com certeza, nós vamos imediatamente fomentar o empreendedorismo. O que, aliás, também é bizarro, porque o empreendedorismo, em princípio, é um risco privado, pessoal, as pessoas exibem-no e fazem. Portanto, também houve isso. Depois houve esta coisa de a universidade digital. Mas eu estou certo que os meus colegas, que aliás muitos deles brilhantes de informática, não estariam de acordo que a licenciatura de informática fosse ensinada por via digital. Todos eles, de certo, pensam que uma licenciatura de engenharia informática deve ser ensinada de modo presencial, porque é isso o que faz a universidade. António, eu termino sempre estas conversas com a mesma pergunta, que é o que é que cada um de nós individualmente também está a aprender ou a conhecer de novo com esta pandemia. O que é que esta pandemia já alterou, se é que alterou, não, enfim, não apenas nos hábitos de vida que naturalmente mudaram durante o confinamento, mas na maneira de pensar e de estar enfim, no mundo? Claro, a pergunta é dirigida a um privilegiado, porque o meu privilégio é eu não estou no Serviço Nacional de Saúde, eu não estou na Caixa do Continente, ou seja, eu não faço parte das pessoas que
que neste momento está na manutenção do que é todo o social. E todos os elogios que têm feito a estas pessoas são elogios absolutamente justificados. Portanto, o meu privilégio é eu tenho um confinamento, eu estou em casa. E realmente, no meu caso, eu acho que só vai mudar talvez uma coisa, que já direi qual é, mas no meu caso, eu não fui muito afetado pela situação por uma razão muito simples, porque como eu profissionalmente, a minha atividade profissional consiste centralmente em ler, estar confinado é mais ou menos o que eu conheço e não é mau. Ou seja, o confinamento para mim não é desconfortável. Evidentemente, faz-me falta algumas coisas de que gosto tanto como de ler, por exemplo, andar, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Mas eu acho que nada de grande vai mudar em mim, senão talvez deixar de ser tão efusivo a cumprimentar os amigos e os desconhecidos que encontro. António Feijó, muito obrigado por ter estado connosco nesta conversa de meia hora. Obrigado, eu. E muito obrigado a si, que esteve a acompanhar-nos em mais uma conversa. Nós voltamos amanhã, como sempre, à hora certa. Amanhã vamos falar sobre as alterações geopolíticas que esta pandemia está a provocar com Carlos Gaspar e vamos falar, como sempre, do país que se segue. Obrigado.